51, verso de número 10. Eu não sei quem deixou de vir hoje. Irmão, Deus me disse que eu não vim pregar em um congresso. Pastor, você está menosprezando o congresso? Pelo contrário. Deus me disse que eu vim pregar para um exército que Ele está levantando aqui. Todo BO, todo problema é resolvido dentro do quartel-general de portas fechadas. Campo de batalha não é lugar de resolver problema. Campo de batalha é lugar para lutar. Se resolve problema quando se fecha as portas do quartel. O brigadeiro, o capitão, ele começa a disciplinar os seus soldados. Porque se não houver alinhamento no quartel, não haverá alinhamento na batalha. Essa manhã eu não sei o que você veio disposto a ouvir, mas eu sei o que o céu me trouxe aqui para te entregar. O teu nível de maturidade não é medido quando você vem a um congresso. Teu nível de maturidade é medido quando você recebe uma palavra e você abre mão de tudo, menos da palavra que você recebeu. Que Deus irá gerar essa manhã sobre sua vida, sobre as nossas vidas. Não é jargão de pregador. Eu não estou nem mais atendendo agendas, irmãos. Eu venho aqui porque o pastor Samuel é meu amigo. Por que, pastor Tiago? Porque culto não muda a vida de ninguém. Não deu glória, né? Eu te entendo. Eu te entendo. Culto não muda a vida de ninguém. Se culto mudasse a vida de alguém, a nação brasileira era para ser a nação mais próspera da face da terra. O que muda a nossa vida é o nosso íntimo e profundo relacionamento com a pessoa de Jesus. E para isso nós não dependemos de pastor, de levita, de pregador, de músico, de ninguém. E essa manhã o Senhor te trouxe aqui para te tratar. E vai pegar de mamando a caducando. De pregador a profeta, a levita, a porteiro, a quem serve a água, a quem limpou o chão. Porque quando Jesus desce em um lugar, todas as credenciais vão ao chão. Salmo 51, verso de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto ou inabalável. Não me lances fora da tua presença. Não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Fique à vontade. Aleluia. Eu preciso ser rápido hoje. Eu quero ser zeloso com o horário que me passaram. Mas eu preciso dividir com vocês algumas coisas que o Senhor colocou em meu coração. Fico com medo até de botar a taça aqui em cima para não quebrar esse negócio aqui. Rapaz, eu já preguei em altar chique, mas esse aqui superou, viu? Meu Deus. Segundo o livro do Samuel, no capítulo número 11, verso de número 1, a Bíblia fala assim: no tempo em que os reis saíam à guerra. Davi levanta Joabe e manda para a guerra para lutar contra os amonitas, a terra de Amon. Você está me ouvindo?
Eu preciso de uns minutinhos de introdução para te contextualizar e te inteirar do que está acontecendo. Esse salmo foi gerado em um lugar, em um tempo específico, por causa de uma ocasião específica. A Bíblia diz que no tempo, 2 Samuel, capítulo número 11, verso número 1 diz: no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi levanta Joabe, seu capitão, envia contra os amonitas com o seu exército, porém, Davi permaneceu em Jerusalém. Eu não sei se você sabe, mas naquele tempo era comum e era uma cultura os reis saírem à guerra juntamente com os seus soldados. O rei era aquele que liberava a ordem de comando, e o rei pleiteava, guerreava as batalhas juntamente com o seu exército. Vou te dar um exemplo disso. No livro de 2 Samuel, capítulo número 6, Davi junta 30 mil homens israelitas e vai buscar a Arca da Aliança. Deixa na volta a Arca da Aliança na casa de Obed-edom. Só que Davi se levanta junto com 30 mil homens e vai buscar. Era comum Davi se levantar e liderar a empreitada, a guerra, a batalha. Você está aí? Era comum. Só que nesse fatídico dia, Davi, a Bíblia é específica em dizer, pastor Miqueias, no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi permaneceu no palácio. E quando Davi permanece no palácio, vocês acham que o palácio de Davi era um palácio qualquer? Era um palácio que não tinha conforto? Não. Davi vai para a sua sacada, a sua janela do seu palácio, contempla uma mulher chamada Batseba, tomando banho. Davi, oh meu Deus. Davi contempla aquela mulher tomando banho, o seu desejo de homem é aflorado, ele a deseja, e como todo rei, tem poder e domínio sobre todas as coisas. Davi confundiu autoridade com autoritarismo. Ele olha para Batseba, chama um dos seus servos, pergunta quem é aquela mulher. Ele diz: é mulher de Urias, traga ela a mim. Batseba é trazida até Davi, ele mantém relações sexuais com ela. A Bíblia diz que dessa relação, ela fica grávida. E Urias ainda não tinha chegado. O declínio de uma geração não começa. O declínio de uma geração começa quando em tempo de guerra ela decide ficar no palácio. Davi era para estar no campo de batalha. Repita assim: campo de batalha. Davi estava no seu palácio em uma época que era para Davi estar na guerra. Pastor Tiago, não entendi. A nossa geração está caminhando a passos lentos porque ela não entende a hora e o tempo de estar no palácio e a hora e o tempo de estar na guerra. Quem disse para você que a situação do Brasil está boa? Repita assim comigo: é tempo de guerra. Só que Davi, no tempo de guerra, ele decide ficar no palácio. E todas as vezes que você perde o timing do céu, muito provavelmente você vai condenar a si mesmo, a sua família e a sua nação. Porque em tempo de guerra não é tempo de Davi estar sentado no trono. Davi colocou o trono acima da espada. E quando Davi coloca o trono acima da espada, entenda uma coisa: um bom rei, ele sempre vai ter uma coroa, um trono e uma espada. E no tempo da guerra, Davi, em vez de estar pleiteando a batalha, guerreando com os seus soldados, Davi está no palácio. Agora preste atenção: Davi não estava no palácio, pastor Miqueias, fazendo a estratégia da guerra. Eu te provo na Bíblia isso.
Davi não estava no palácio em oração buscando a presença do Senhor, até porque a arca era posta na frente dos soldados para que eles ganhassem a guerra. Davi não estava no palácio projetando como o nome do Senhor seria glorificado se ele planejasse de alguma forma, fizesse de algum jeito, tivesse alguma estratégia. Não, Davi sai da guerra para ficar no palácio ocioso sem fazer nada. O que me prova isso, pastor Tiago? O que te prova isso é que Davi, o que Davi queria na janela olhando a mulher de outro homem? Davi estava ocioso sem fazer nada. E por causa da sua ociosidade, vivendo do ócio, estava ali no seu palácio, em vez de estar fazendo algo produtivo, Davi estava olhando a mulher que não era dele. Você está aí, irmão? Quando me passaram um tema, eu falei, rapaz, esse povo é corajoso, viu? Pensa num tema forte. Salmo 51. Davi agora possui Betseba, porque Davi, no tempo de escolher a espada, ele escolheu o trono. Eu tenho uma palavra do céu para liberar sobre a sua vida essa manhã. Existe um tempo que nós precisamos estar assentados no trono, mas existem outros tempos que nós precisamos nos apegar na espada que nos foi oferecida e irmos para a guerra. Só que o problema é que hoje as pessoas não sabem a diferença da hora do descanso com a hora da guerra. O teu cérebro existe dentro da tua cabeça, um cérebro chamado cérebro reptiliano. Ele luta pelo comportamento e pela sobrevivência, e o teu cérebro trabalha pela lei da recompensa. O seu cérebro vai fugir da dor. Seu cérebro, se você passar pelo sofá, ver a Netflix na frente, ele vai querer se assentar no sofá, assistir, porque o seu cérebro, ele vai buscar pelo prazer e pela recompensa. Isso libera endorfina, sensação de a dopamina é liberada no seu cérebro, endorfina, e é liberada uma sensação de prazer. Seus músculos relaxam, você consegue entrar numa total sintonia e você descansa, dorme, até baba se deixar no sofá. O problema é quando nós queremos estar em um ambiente de descanso se o tempo é de guerra. Davi podia ser rei, Davi podia ter uma coroa, Davi podia ter um trono, mas Davi não podia quebrar o princípio da obediência. Você está aí? O problema de algumas pessoas que elas escolhem o prazer em vez da aflição. Eu vou repetir aqui, e por mais que isso não soe como o jargão de um pregador que vai falar que Deus vai te dar a tua vitória, não tenho nada contra, oxalá que Ele faça isso essa manhã, que abra as portas, faça o milagre que você precisa. Mas entenda, as nossas igrejas estão superlotadas de pessoas atrás de campanhas de vitória, mas nós não encontramos mais pessoas querendo se alistar para a guerra e para a aflição. Paulo olha para o seu filho Timóteo e diz, sofre pois comigo as aflições dos justos. Ele olha para ele e diz assim, filho, quem milita com as coisas do céu não se embaraça com as coisas dessa vida. Aí tem alguém gritando, é tempo de Deus te dar a vitória. Aí Deus trouxe um pregador jovem aqui para dizer, é tempo de choro, pranto e arrependimento. Você pode cantar aqui na frente, você pode pregar, você pode ter agenda de segunda a domingo, você pode ser o melhor cantor, o melhor pregador, o melhor empresário, o melhor patrão, o melhor chefe. Se você não entender e discernir os tempos da eternidade, você vai estar cantando canções de júbilo enquanto o céu está de luto. A resposta que o céu precisa aqui da terra não é de alguém que entendeu o que está acontecendo aqui embaixo, mas é de alguém que está entendendo a forma que o céu está se movimentando lá em cima. Temos uma geração correndo desesperadamente e desenfreadamente para saciar e satisfazer os seus desejos. E não há alegria em um lugar onde há morte. Davi peca, se prostitui. Só que o que foi gerado pelo pecado precisava morrer. Eu vou repetir devagarzinho para ver se alguém entende isso aqui. Meu Deus. O fruto do pecado precisava morrer para que Davi não morresse. Do enlace de Davi com Betseba, se é nascido um filho. E esse filho precisava morrer para que Davi não morresse.
O projeto que Deus tinha para Davi era que Davi fosse um dos maiores reis, se não o maior rei da história. Só que Davi tropeça. Agora entende isso aqui. O fruto do pecado de Davi com Betseba gera um filho, mas esse filho precisava morrer. Você está aí? Só que se você observar, a história na Bíblia não relata o nome do filho de Davi com Betseba, o primeiro. Por quê, pastor Tiago? Porque Deus não reconhece nenhuma semente que foi gerada fora dos princípios e fora da presença. Davi peca. Deixa eu correr. Quando Davi peca, irmão, eu quero muito que você entenda isso aqui que eu vou falar agora. Há um desespero no coração de Davi. Me pergunte qual? Urias vai voltar. E quando Urias voltar, vai dar ruim. Você está aí? Quando Urias voltar, vai dar ruim. O que é que eu faço agora? Davi planeja. E estrategicamente ele monta um plano perfeito. Davi pega aquele homem chamado Urias, fala com Joabe, o seu capitão, e diz: Joabe, pega Urias e coloca na pior frente de batalha, onde a batalha é mais árdua. Eu preciso que Urias morra. Só que antes disso, Davi convida Urias e fala assim, Urias chega de volta da batalha e Davi olha para Urias e diz assim: filho, eu preciso que você vá para a sua casa e coma, descanse, deite-se com sua esposa. Só que Urias, o que Davi não esperava é que a falha de caráter que Davi tinha, Urias não era a pessoa que Davi esperava que fosse. Urias era leal e fiel ao seu rei. Está escrito na palavra, eu não vou me apegar aos pormenores para ganharmos tempo, mas está escrito que quando Davi diz: Urias, vai, deite-se com sua esposa, vá, coma, durma na sua casa, Urias se levanta e diz: Rei Davi, a arca está aqui, os soldados e os homens de Israel também, Joabe está lá, porventura eu iria para minha casa, dormiria com minha esposa, descansaria na minha cama. Viva o Senhor no céu, que nunca faria tal coisa. Como é que é? Você está desobedecendo a ordem de um rei? Com todo o respeito, Davi, entre ficar com a sua palavra de rei e entre ficar com aquilo que é certo, eu prefiro ficar com aquilo que é certo. A arca está aqui, eu só me movo quando a arca se move. Davi coloca a mão na cabeça e começa a arrancar os cabelos da cabeça, conjectura de um pregador. O que é que eu faço agora? Ele arquiteta o plano do homicídio de Urias. E se você for buscar o significado do nome, a etimologia do nome Urias, significa... Oh meu Deus. O Senhor é a minha luz. O nome Urias significava: o Senhor é a minha luz, a luz de Deus. E o que nós precisamos entender é que para que o pecado de Davi permanecesse oculto, ele tentou apagar a luz. Porque ninguém gosta de pecar de luz acesa. Você está aí, irmão? Apague a luz. A última palavra falada pela boca de Urias antes que Davi apagasse a luz era: a arca está aí.
A última palavra que Urias fala antes de ser morto é: a arca está aí. Porque a luz que estava sobre Urias, ela só apontava para iluminar um lugar, a arca. A última palavra que Davi ouviu da boca de Urias, o último apontamento antes de Urias morrer na frente da batalha foi: a arca está aí. É lembrando Davi das guerras que passou, é lembrando Davi do tempo em que ele estava no anonimato, e a única coisa que Davi tinha por herança, a única coisa que Davi tinha por riqueza, não era o lugar na mesa com seu pai, porque ele não tinha, não era o prestígio dos seus irmãos, porque ele não tinha, mas a única coisa que Davi tinha era a arca. Urias, antes de morrer, ele está dizendo: eu posso até morrer, mas a arca está aí. Não entendi não, pastor, você vai entender. Urias é mandado para a guerra porque ninguém gosta de pecar e permanecer no pecado com a luz acesa. Então apaga a luz. A luz se apaga na guerra. E quando se falta luz, se falta visão. Porque quando você não tem visão, quando você não tem clareza, não tem luz, você não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. Mas nem sempre a ausência de visão significa ausência da presença. Porque Davi apagou a luz, mas a luz diz: a arca, eu estou indo embora, mas a arca está aí. Você está aí, irmão? A luz é apagada, a ausência de visão. Porque Davi está cego, porque ele tentou e conseguiu matar a luz. Aí Deus envia um profeta chamado Natã. Qual é o nome do profeta? Natã é posto diante da presença do rei e conta uma historinha bonitinha para ele, dizendo: ó rei Davi, pois não, Natã, profeta, havia um homem muito rico e um homem que não era tão rico assim. E esse homem tinha apenas uma ovelha, enquanto o homem mais rico tinha várias ovelhas. Só que preste atenção no detalhe: Deus vai falar com Davi na linguagem que Davi conhecia. Só que Deus não fala com Davi na linguagem de reinado. Deus não fala com o coração de um rei. Deus quer encontrar e falar com o coração de um pastor de ovelhas. Natã não começa a frase dizendo: havia um homem rico que tinha várias riquezas. Não, ele diz: havia um homem que tinha uma ovelha só. Natã estava apontando para o início da caminhada de Davi. Davi, o problema não é ter o coração de rei, o problema é perder o coração de pastor. Porque o pastor dá vida pelas ovelhas. Logo, se tem coração de pastor, pode reinar. Homens que se sentam no trono, que tem coração de rei, mas não tem coração de pastor, não servem para guiar uma nação. A linguagem que Davi entendia era a linguagem de pastor de ovelhas. Tinha um homem que só tinha uma ovelha, e ele vai lá, ainda pega a ovelha, a única ovelha que o homem tinha, vai lá, usa a ovelha e deixa o homem sem ovelha. O que nós temos que fazer com esse homem, Davi? Davi se ira e se indigna em si mesmo, e a Bíblia diz que ele fala: esse homem tem que retribuir 4 vezes mais pelo prejuízo que ele causou. Natã olha no olho de Davi e não diz: meu rei, não, ele diz: esse homem é tu, Davi. Um silêncio como está nessa casa essa manhã perpassa por todo o trono de Davi. Davi tem a coroa, Davi tem o trono, Davi tem o cetro, Davi tem a capa, Davi tem o prestígio, Davi tem o reconhecimento. Mas o profeta olha no olho e diz: você é um adúltero. O teu trono não consegue esconder o teu pecado. O prestígio dos homens e a fama do teu reinado não consegue esconder os olhos de Deus. Deus olhou para você, Davi, e você é um adúltero. Davi começa a tremer. E Davi diz: pequei contra o Senhor. Quando Davi recebe a visita de Natã, o profeta, ele diz: pequei contra o Senhor.
E quando ele recebe a visita de Natã, o profeta, e o profeta denuncia o seu pecado, Davi começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões. Eu estou lendo o Salmo 51, tá? Contra ti somente pequei. Aí ele vem dizendo: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Aí Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não retires de mim o teu espírito e não me lances fora da tua presença. Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. E torna a dar-me a alegria da salvação. E tem um problema aqui, pastor Samuel. É que Davi sabia que era salvo. Olhe para mim. Davi sabia que não tinha perdido a salvação. Ele perdeu a alegria da salvação e não a salvação. Você está aí? Pastor Tiago, não entendi. Vou te dizer uma coisa. Davi tinha consciência que não perdeu a salvação, mas Davi, por conta do pecado, perdeu a alegria. Ele não diz: torna a dar-me a salvação. Ele diz: torna a dar-me a alegria da salvação. E há um problema nas entranhas da igreja brasileira. Crentes salvos, mas sem alegria. Davi não diz: salva-me porque estou perdido. Davi diz: eu sei que sou salvo, mas isso não traz mais alegria em meu coração, porque eu pequei contra ti, Senhor. Natã olha para Davi e diz assim: o Senhor te perdoou, mas por conta disso haverá uma consequência dentro da sua casa. Estou terminando, isso aqui é só, já eu aplico, irmão, só estou te contextualizando. A Bíblia diz que quando esse fruto do adultério nasce, a Bíblia diz que Deus envia uma doença sobre essa criança. Davi entra para dentro do templo e começa a orar ao Senhor. Davi fica 7 dias jejuando e orando. Quantos dias? Jejuando e orando. Já estou terminando. Davi mata a luz de Israel. Urias: o Senhor é a minha luz. E a Bíblia diz, não se preocupa não, meu irmão, minha filha está quebrantada. Ela é assim mesmo. Papai começa a pregar, ela fica quebrantada. Agora preste atenção nisso aqui. Davi, pastor Miqueias, Davi mata Urias: o Senhor é minha luz. Só que Davi se esqueceu de quem ele recebeu a unção. Me pergunte de quem? De Samuel. O nome Samuel significa ouvido por Deus, pastor Eric. Só que Davi esqueceu de quem ele recebeu a unção. E se você for ler primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 3, os primeiros versículos está escrito, salvo de engano, verso de número 3 de 1 Samuel, está escrito dessa forma: antes que a lâmpada do templo onde ficava a arca se apagasse, Deus chamou a Samuel, e Samuel disse: eis-me aqui. Você está aí? De novo: antes que a lâmpada do templo onde ficava a arca se apagasse, Deus chamou a Samuel, e Samuel disse: eis-me aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. A Bíblia diz que Samuel vai lá na casa de Jessé o Belamita, pega o chifre e enche o chifre de azeite, porque Deus já havia rejeitado Saul em seu coração, e diz: rasgado foi o reinado de Saul, porque eu já tenho levantado para mim outro rei para Israel. Vai lá na casa de Jessé o Belamita, e ele diz: se eu for lá, Saul vai descobrir que eu fui, e ele vai mandar me matar. Ele: não, diz que você veio sacrificar. Leva-se um cordeiro, sacrifica um cordeiro, e ele diz: passa os primeiros filhos. Jessé traz o primeiro filho,
filho, Eliabe, Abinadab, vem os meninos, vem, não é nenhum desses aí, acabaram-se os filhos, não, ainda tem um cuidando das ovelhas malhadas naquele tempo era o pior tipo de ovelha, e a pior espécie de ovelha para se trabalhar, nem valor comercial tinha. Davi estava cuidando das ovelhas malhadas, um menino ruivo, fedendo a ovelhas, o menino não era aquele gracejo, aquele menininho muito bem-vindo no meio da família. Aí Samuel diz: nós não nos assentaremos à mesa enquanto Davi não chegar. Davi chega, se assenta na mesa, aí aleluias, Samuel olha e diz: Senhor, é esse aí? Deus olha para Samuel e diz assim: esse é o rei que eu tenho levantado segundo o meu coração. A Bíblia diz que Samuel pega o chifre de azeite, coloca sobre a cabeça de Davi, e naquele mesmo dia, não vou repetir isso aqui para ver se você entende, naquela mesma hora, no mesmo momento, o Espírito de Deus se apoderou do corpo de Davi. Aleluia! E eu gosto disso aqui. Para entender essa palavra, você tem que entender o que eu vou falar agora. Davi foi ungido por um homem que foi chamado antes que a lâmpada de Israel se apagasse. Vou repetir: Davi carregava a unção de um profeta que foi instituído por Deus, e carregava a unção de não deixar a lâmpada de Israel se apagar. Davi mata Urias, mas Israel ainda tem a arca. Davi mata Urias, mas Israel ainda... irmão, não sei se você está entendendo. A arca não foi retirada de Israel. Davi matou Urias, mas o legado de Samuel está gritando nos ouvidos de Davi: a lâmpada de Israel ainda não se apagou. Você pecou, você fez o que não era reto diante dos olhos do Senhor, mas eu carrego o legado de um profeta que foi chamado antes que a lâmpada de Israel se apagasse. Deus levanta Samuel, Samuel levanta Davi, Davi mata Urias, mas a arca ainda está no meio de Israel. Ah, meu Deus! Eu vou repetir: a luz de Israel não se apagou. Eu vou falar mais uma vez: a luz de Israel não se apagou. Sabe por quê? Podem ter matado Urias, mas a arca não foi retirada do meio de Israel. Enquanto houver arca em Israel, tem arrependimento no arraial. Enquanto houver arca em Israel, aleluias, tem Deus levantando Natã para falar para Davi: arrependa-se do teu pecado, converta-se ao Senhor, e Ele se converterá a você. É tempo de nós entendermos essa palavra. Pastor Tiago, mas é muito lindo esses salmos, mas para que Deus nos trouxe aqui? Cristo nos trouxe aqui essa manhã para nos batizar com o batismo de arrependimento e de lágrimas. Cristo nos trouxe aqui essa manhã para nos trazer uma consciência, aleluia, de que as coisas não estão bem. Pastor, mas parece que no governo as coisas não estão bem. Não estão mesmo. Pastor, parece que no mundo as coisas não estão bem. Não estão mesmo. Mas Cristo me trouxe aqui para dizer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, mais uma vez se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Evangelho que não leva ao arrependimento é oba-oba, é meninice. Mas o evangelho bíblico é Natã se levantando, apontando o dedo na cara do rei e dizendo: tu pecou contra o Senhor, arrependa-se. Não sei quem escolheu essa arte, mas se você vê as letras dessa arte, tem o simbolismo do vermelho. Não existe arrependimento sem derramamento de sangue. Uma igreja não se torna forte quando ela marcha. Uma igreja se torna forte quando ela se prostra. Só que o problema é que estão tentando tirar a mensagem da dor do meio da igreja. O epicentro do evangelho não gira em torno de uma vitória. O epicentro do evangelho não gira em torno de um palácio. O epicentro do evangelho gira em torno de uma cruz com um homem pendurado esvaindo sangue. As nossas canções falam de receber vitória, mas está na hora das nossas canções apontar aquilo que está de errado em nós. Porque a graça é como um espelho que é colocado diante de nós e denuncia onde está a sujeira do nosso corpo.
Só que o problema é que eu marcho mediante a vitória. Eu marcho para alcançar aquilo que quero. Só que Deus fechou a porta hoje da igreja, figurativamente falando, para apontar o dedo para nós e dizer: eu derramarei um batismo sobre vós essa manhã, mas será um batismo de arrependimento e de lágrimas. Um crente que não chora mais pela mentira, um crente que não chora mais pelo engano, um crente que não chora mais por causa da corrupção, o crente que não chora mais pela dor do pecado, ele ainda não entendeu quem é o Espírito Santo. Porque a função do Espírito Santo não é me trazer riqueza, a função do Espírito Santo não é me fazer prosperar, a função do Espírito Santo é de me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só que o problema é que eu choro porque Deus não me deu aquilo que quero, mas não choro pela dor da mentira que eu carrego. Os louvores podem ser bonitos, as pregações podem atrair, você pode pular, sapatear, relampear, falar em mistério, dar 4, 5 mortal para trás, gingar a capoeira dentro do culto. Se você não chora pela dor do seu pecado, você ainda não entendeu quem é Cristo e quem é o Evangelho. Pastor Tiago, eu não estou gostando da pregação, mas a ideia é essa. Avivamento não é gerado em terras onde se clamam por prosperidade. Avivamento é gerado em terras onde homens se dobram para dizer: perdoa esse povo, Senhor. No meio dessa corrupção generalizada. E Deus não me levantou para falar aquilo que o meu coração deseja. Deus me levantou para pregar para uma geração que precisa sair do palácio e pegar na espada. Deixa eu terminar. Cristo me trouxe aqui essa manhã para dizer para você: Ele nos perdoa. Ele te perdoa. Está sendo gravado, não está? Sim ou não, irmão? Tá? Ali, estou vendo a câmera. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Cristo te perdoa. Nação brasileira, eu quero liberar uma palavra para você. Não sei qual será o alcance dessa transmissão, mas eu libero uma palavra do céu sobre a nossa nação. Cristo perdoa a nossa nação. A arca ainda está no meio da igreja. Pastor Miqueias, a arca ainda está na nossa nação. Eu vou repetir. A arca ainda está na nossa nação. A Bíblia diz que depois de 7 dias, e aqui eu encerro, depois de 7 dias, Davi se levanta, ele pergunta para os seus servos: a criança morreu? Seus servos dizem: morreu. Ele se levanta, pede pão. Eu gosto disso aqui. Ele se levanta, pede pão para comer. Algumas traduções dizem que ele se perfuma. Ele vai até Betseba, tem relações com ela, e ela gera outro filho, e o nome desse filho é Salomão. Alguns vão entender, eu acho que alguns que gostam de Bíblia já entenderam. Ela gera Salomão. Mas eu gosto dessa palavra. A etimologia do nome Salomão significa paz, shalom, shalomão, shalom, paz. É Deus colocando um ponto final entre a guerra entre ele e Davi. Haverá paz entre nós, Davi. E o fruto agora será um fruto de paz. Porque o fruto do arrependimento é paz. O filho de Davi é chamado por ele, por Betseba, de Salomão. Só que Natã olha para Salomão e diz: o teu nome será Gedidias. A etimologia do nome Gedidias significa amado pelo Senhor. Porque quem olha o filho consegue entender o amor do pai. Você não entendeu, não. Quando olhavam para Salomão,
Para Davi, o nome do seu filho era Salomão, porque o fruto do arrependimento é a paz. Mas para o profeta, quando olhava para Salomão, ele disse: seu nome será Gedidias, porque tu és amado pelo Senhor. Porque todas as vezes que eu olho para o filho, eu lembro do amor do pai. O fruto do arrependimento traz paz. O fruto do arrependimento muda a sentença. E Deus envia Natã, a voz profética, para denunciar o pecado. Só que se você for buscar a etimologia do nome Natã, você vai entender que o nome Natã significa presente de Deus. Ah, você não pegou não, né? Tá bom. Alguns de vocês vão olhar para mim, alguns podem até ficar com raiva de mim ou constrangido com a minha pessoa. Por quê? Porque se de repente eu estivesse trazendo uma mensagem aqui, falando a respeito de algumas coisas que a nossa geração gosta de ouvir, alguns deles pegavam até um banco desse nas costas, sairia correndo, haveria uma presença apoteótica no nosso meio, meu Deus, ia voar, grudar nessas caixas, falar em mistério, glória, sair correndo no estacionamento da igreja, porque é isso. Mas Natã não é voz que cala Davi, Natã é presente de Deus para Davi. Natã olha para Davi e diz: tu és um adúltero. Mas quando Davi olhava para Natã e diz: quem é Davi? Davi é um presente de Deus para você. Davi, Natã é um presente de Deus para você, porque a voz que aponta o pecado é um presente de Deus para a sua nação. Ô irmão, eu sabia que isso aqui não ia gerar uma alegria assim, sabe, apoteótica no nosso coração, não. Mas eu vim dizer aqui que Deus está levantando Natã. E Natã é voz que denuncia o pecado. Natã é voz que denuncia para trazer o povo para o arrependimento. Mas o nome Natã significa presente de Deus. O presente de Deus para essa nação não são homens que vão levantar e vai dizer assim: nossa, você é top. Mas são homens que vão dizer e olhar para você: miserável homem que sou, quem me livrará do aleluia do pecado e da consequência dessa lei? Deus está levantando homem de verdade, mulher de verdade, que honra a calça que veste, para pegar o evangelho genuíno e dizer assim: ei, igreja brasileira, não é tempo de festa, não é tempo de picanha na laje, mas é tempo de se levantar com voz de arrependimento e dizendo: Deus, perdoa o teu povo, porque nós pecamos contra o Senhor. Aonde existe uma igreja que chora pela sua nação, corrupção não impera. Eu vou mais longe um pouquinho, adultério não impera. Deus me trouxe aqui para dizer: se vocês estiverem dispostos a se arrepender, eu estou disposto a me levantar do meu trono e dizer: paz seja sobre Israel, paz seja sobre Israel, porque o fruto do arrependimento é a paz, o fruto do arrependimento é a paz. A palavra do Senhor diz que prosperarão aqueles que oram por Israel. E deixa eu terminar, porque o meu tempo já se esgotou. Aleluia. Agora só escute isso aqui que eu vou falar para vocês para eu terminar. Nós nos impressionamos com os louvores, com pregações. Nós nos impressionamos com várias coisas que acontecem no nosso meio. Mas a maior beleza que um cristão pode contemplar é a beleza da simplicidade do coração do Cristo revelado. Agora entenda: se não há fome pela intimidade, não deveria haver fome pela fama. Se não há fome pelo arrependimento, não deveria haver fome por avivamento. Porque não existe avivamento sem derramamento de sangue. Todas as vezes que uma terra clama por avivamento, ela está clamando por juízo. Abacuque capítulo número 3, o profeta diz, e aqui eu encerro, o profeta diz: aviva a tua obra no meio dos dias e no decorrer dos anos a notifica. Só que lá na frente ele diz assim: ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do meio do pasto, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. O que o profeta Abacuque está dizendo? O profeta Abacuque está dizendo assim: estou clamando por avivamento, mas eu sei que todo avivamento é precedido por juízo.
Todas as vezes que Deus se levanta para colocar uma terra em juízo, é porque Deus está dizendo para essa terra: o meu interesse é trazer sobre vocês avivamento. Só que o problema é que a igreja vê que o caos está instalado na nossa nação, e ela vai para dentro da igreja fazer campanha pedindo vitória. Pastor Tiago, isso é errado? Não, a essência e o entendimento é legítimo, mas o tempo não é disso, pastor Samuel. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de nós fecharmos a porta, entrarmos para dentro do quarto, fazermos reunião de oração, dizendo: tem misericórdia da nossa nação. Por que, pastor Tiago? Porque o tema é inabalável. Inabalável não é a igreja que é próspera em si mesmo. Inabalável não é uma igreja que tem intelectualmente pronta, está intelectualmente pronta. Inabalável não é uma igreja com estrutura boa, uma igreja famosa. Inabalável é uma igreja que sabe se comportar nos tempos determinados pela eternidade. E o tempo não é tempo de cantar, é tempo de prantear. Não é tempo de festa, é tempo de vestir-se de pano de saco, de pano de cinza, e jogar cinzas na cabeça e dizer: Senhor, se por acaso tu achares bondade em nós e misericórdia em nós, poupa a nossa nação. Só que o problema é que o diabo quer que você olhe para a tua necessidade, e todas as vezes que você se relaciona com Jesus por tua necessidade, você vai perder a oportunidade de se relacionar com Jesus por propósito. Porque quem se aproxima de Deus por necessidade, Deus não entrega propósito para quem se relaciona por necessidade. Deus não revela, aleluia, o propósito que Ele tem estabelecido para quem procura o trono da graça por causa de uma necessidade. É muita gente dizendo: Deus me levanta, dizendo: Deus me torna rico, Deus me torna famoso, Deus me dá uma namorada, Deus me dá um carro, Deus me dá um casamento, Deus me dá uma promoção. Mas eu quero ver se tem algum corajoso para dizer: eu abro mão do carro, eu abro mão do casamento, eu abro mão da fama, eu abro mão dos louvores, eu abro mão da glória humana, só para ver Deus mudando a nossa nação, a nossa geração. Chega das nossas meninas de 5 anos de idade estar sendo estupradas na beira de BR. Chega de nossas meninas sendo com 12 anos de idade sendo vendidas para mercados estrangeiros para participar de tráfico humano, para os seus órgãos serem vendidos. Chega da nossa nação. A nossa nação não vai exportar mais corrupção. A nossa nação vai, aleluia, exportar, aleluia, avivamento para as nações. Eu não estou te convidando essa manhã aqui para que os céus, aleluia, para ser aplaudido pelos homens, mas eu estou te convidando aqui para ser humilhado, ser afligido, passar por dor. O sangue vai bater na canela, mas nós vamos dizer: a igreja do Senhor é inabalável, a igreja do Senhor é inabalável. Por que, pastor Tiago? Porque nós amamos a mensagem da cruz, e até morrer nós iremos proclamá-la. Não é tempo de ficarmos pedindo a Deus nada relacionado à nossa vida, mas é tempo de nós prantearmos, é tempo de nós chorarmos, é tempo de nós vestirmos de planos de aflição, de humilhação, para dizer: Senhor, não nos lance fora da sua presença, e não nos retire o teu Espírito Santo. Torna a dar-nos a alegria da salvação, e cria em nós um espírito inabalável. Vou falar a última coisa e encerro. Davi diz: renova. E depois Davi diz: cria. Davi diz: cria em mim um coração puro. De novo, cria em mim um coração puro. Segundo Davi diz: renova um espírito inabalável. E eu chorei lendo isso aqui lá em casa, quando o Espírito Santo de Deus começou a conversar comigo. Davi diz: cria em mim um coração puro. O que Davi está dizendo? Esse coração joga fora. Porque o fato de criar, renova, é fazer algo a partir de algo. Criar é lança fora o antigo para que Deus faça algo novo. Davi diz: eu não quero mais esse coração que só sabe pecar. Eu não quero esse coração que só deseja o mal. Joga fora esse coração e cria em mim um novo. Eu quero fazer o certo, mas faço o errado. Eu quero correr para Deus, mas corro para longe dele.
Joga fora esse coração. Aí quando você encontra Deus dizendo: levantei e achei Davi, um homem segundo o meu coração. Mas não é porque Davi era bom, é porque Deus jogou fora o coração de Davi e transplantou o coração dele para dentro do peito de Davi. Você não entendeu isso não. Davi pegou o coração dele, arrancou do peito e jogou fora. E ele diz: pega o teu coração e transplanta para dentro. Foi o primeiro transplante de coração que eu já vi na Bíblia. Deus pega o seu coração e coloca dentro do peito de Davi. E um coração que estava morto, quando Deus transplanta o coração, começa Deus olha do céu e diz: achei Davi, um homem segundo o meu. Vou traduzir para você: achei Davi, um homem que teve a coragem de deixar eu transplantar o meu coração para dentro do seu peito. Aí Davi diz: agora renova em mim um espírito inabalável. Ah não, é Davi dizendo: eu já fui um homem inabalável, eu já fui um rei inabalável, mas dependendo do meu coração a bateria acabou. Mas agora com o coração de Deus transplantado dentro de mim, Davi está dizendo: renova em mim o coração. Eu não quero mais, mas o espírito, não sei se você vai entender isso. O coração eu já deixei para trás. O coração do Davi pecador eu já joguei fora, pisei em cima, matei, assassinei. O coração foi transplantado, mas aquela presença eu quero de volta. Renova em mim o espírito. Renova em mim o espírito. O coração eu já tenho, agora renova o espírito. Pegou não, né? Renova em mim o espírito. Eu já troquei de coração, mas eu quero aquela presença de volta. Renova em mim o espírito inabalável. Renova em mim o espírito inabalável. Ei Davi, eu te perdoo. Joga fora esse coração. Pega o meu coração, porque eu estou trazendo novamente o meu espírito. Fica de pé. O fruto do arrependimento é Shalom. É assim, pastor Eric. Salomão, Shalomão, Shalom. O filho de Davi se chama Shalom. Salomão significa paz. Davi se arrepende e Deus deu para ele um fruto chamado Salomão, porque o fruto do arrependimento é a paz. Natan olha e diz assim: para mim o teu nome é Gedidias, porque quando eu olho para você, eu vejo que tu és amado pelo Senhor. O nome Gedidias significa amado pelo Senhor. Para Davi, fruto do seu arrependimento gera para ele paz. Mas para o profeta, o fruto do arrependimento de Davi é olhar para o filho e ver o pai. Pastor Samuel, posso orar pelo seu povo? Deus vai nos trazer um batismo de arrependimento e lágrimas. O diabo quer empoderar a nossa geração. E Deus quer te desarmar, te deixar prostrado, nu, totalmente dependente e vulnerável para Ele. O pastor Samuel me permitiu. Entenda, eu não vim pregar num congresso, eu vim pregar num quartel. O general fechou as portas e vai tratar você. Você não será mais refém da masturbação. Você não será mais refém da pornografia. Porque se para Davi teve jeito, sabe por que essa história está contida na Bíblia Sagrada? Me pergunte por quê. Porque o Senhor sabia que 17 de setembro
de 2023 eu estaria pregando na expansão do Setoró, na ADTAG, para olhar para alguém e dizer: como eu fiz com Davi, eu posso fazer com você. E está aí, pastor Samuel, o escândalo da graça. A graça não escolhe quem é, a graça não escolhe quem pode, a graça escolhe quem é adúltero, prostituto, homicida, estuprador, levanta, e Deus ainda diz: é um homem segundo o meu coração. O que te torna crente não é o seu terno, não é a quantidade de tempo que você tem de Assembleia de Deus. O que te torna filho é o selo da promessa chamado Espírito Santo. As cartas do Novo Testamento chamam de selo da promessa. E quando nós olhamos para dentro de si mesmo, não temos do que nos gloriar. Alguém diz, Paulo diz: não me gloriarei nas palavras que dele ouvi, não me gloriarei na minha fama, na minha glória humana, mas eu me gloriarei nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, nas provações. Por que, Paulo? Porque quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Pastor Tiago, o que o Espírito Santo vai gerar agora sobre nós? Consciência. Porque nesses últimos dias, Deus pode até permitir, e é louvável e é legítimo, que nós venhamos sentir a sua presença, mas se você não for alcançado pela consciência do entendimento, a sua vida vai continuar a mesma coisa. Eu quero perguntar aqui essa manhã, se tem alguém corajoso aqui, para ser despido por Deus agora, ser jogado no chão, para que Deus faça um tratamento contigo essa manhã. Pastor Tiago, meu Deus, pastor Tiago, é meu Deus mesmo, irmão, meu não, nosso. É manhã de tratamento. Existem raízes de pecado que estão entranhadas em acessos de meninos que louvam na igreja, estão na igreja, mas estão se masturbando, vendo pornografia, cativos da ansiedade, cativos da depressão, vontade de suicídio, está até vestido com blusa do Congresso, mas a questão não é você se encontrar com a igreja, a questão é você se encontrar com o Cristo da igreja. Tem coragem? Pode vir aqui mais para frente, meninos, que alguém pode pensar que acabou o espaço, aí não vai vir. Vou te falar aqui um negócio que o Espírito Santo de Deus não tem o costume de falar isso, mas vou falar porque Ele falou para eu falar. Eu fiz a minha última oferta que eu fiz para Deus. Oferta. Estou falando de oferta. A última oferta que eu fiz para Deus, pastor Samuel, eu dei o meu carro. Eu tenho uma filha de 1 ano e 3 meses, uma esposa, uma casa para cuidar. Eu falei, eu vou dar o meu carro para Deus. Pastor Tiago, Deus me livre. Eu não falo Deus me livre, eu falo assim, quem me dera. Eu entreguei o meu carro no culto pela manhã na minha igreja. Semeei na minha igreja. No sábado de manhã eu semeei o meu carro. Sábado à noite eu estava em um culto, passando de um culto com uma amiga. Deus tomou uma profeta em cima do altar e me chama e diz assim: filho, eu já estava chorando porque eu já sentia que Deus ia falar comigo. Hoje eu recebi a tua oferta. Eu entreguei o carro de manhã, fui à noite para o culto. Ela não sabia de nada que estava acontecendo na minha vida e disse: filho, eu recebi a tua oferta. Escute, fique aqui que eu já vou orar. Eu sei exatamente porque o céu está falando isso. Assim que eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou assim: vem para o quarto que eu quero falar com você. Eu fui e ele diz assim: me pede o que você quer. Me senti, ó, uau. Aí antes de eu pedir, o Espírito Santo falou assim: ó, presta atenção no que você vai me pedir. Aí eu entendi. Eu falei para o Espírito Santo, falei: Senhor, Jesus, se eu semeasse o meu carro para o Senhor me dar outro, seria a pior perda de tempo do mundo para mim. Não quero outro carro. Você falou com essas palavras, pastor Tiago? Falei, não quero outro carro.
Então o que é que você quer? Aí eu falei para Deus, eu falei assim: Jesus, tenho um pedido para o Senhor. Me dá esses meninos. Entrega eles na minha mão. Eu quero chorar por eles. Não é sobre liderar uma igreja, é sobre ser líder dentro de um lugar onde ela nunca te viu e não vai ter acesso nunca a você. E eu só estou falando porque foi um pedido no meu secreto com Deus, mas o Espírito Santo de Deus falou para eu falar para vocês. Eu falei: me dá essa geração na minha mão. Eles estão perdidos. E Deus falou assim para mim: eu aceitei a sua proposta e te dou essa geração nas suas mãos. E por onde você passar, o fruto não será colhido daqui a 10 anos. Deus me disse: por onde você passar, você já vai começar a colher os frutos da tua oferta. Eu não vim aqui para ganhar dinheiro. Eu não vim aqui para que vocês aplaudam a minha pregação, o meu louvor, que o meu nome seja lembrado por vocês. Eu vim aqui por causa de vocês. Há um desejo no meu coração. Há muitos anos eu parei de viver por mim mesmo. E o desejo do meu coração é que Deus leve vocês muito mais longe do que os meus pés um dia irão. Vocês são a resposta de Deus para esse tempo. Eu não aceito a pornografia escravizar vocês. Eu não aceito o homossexualismo, o lesbianismo dominar o coração de vocês. Eu não aceito a promiscuidade, a corrupção, a idolatria dominar o coração de vocês. É por isso que todas as vezes o pagamento que eu recebo de Deus é quando eu vejo vocês aqui com fome de receber a revelação do Cristo. E eu preciso orar por vocês. Se tiver alguém no nosso meio que está longe de Jesus, o Senhor te espera aqui essa manhã. Se teve jeito para Davi, não vai ter para você? Se o Senhor perdoou Davi de um adultério, Ele não vai perdoar a tua masturbação? Ele não vai perdoar os dias que você entrou na pornografia? Antes de vir para esse culto você acessou pornografia, mas você está aqui porque o céu ganha essa batalha hoje. Eu não vou perder você para o inferno porque você acha que você não consegue vencer o seu pecado. E deixa eu te falar, você não consegue vencer o seu pecado, mas o Espírito Santo que está aqui no nosso meio te ajuda a vencer o seu pecado. Você não vai se matar não, jovem. Tem mais jovem que é para estar aqui na frente. Eu não quero que você venha celebrar num congresso. Eu quero que você venha celebrar a vida do Senhor, porque o fruto do arrependimento é a paz. Se tiver mais alguém para estar conosco, vem aqui na frente. Estenda suas mãos para o alto. Pastor Tiago, qual é a oração que eu tenho que fazer e preciso fazer? É: Senhor, troca o meu coração. Troca o meu coração. E quem te vê vai olhar e dizer: como tu és amado pelo Pai. Eu vejo laços de depressão sendo quebrados agora. Meu Deus. Pastor Samuel, o Senhor me mostra no mundo espiritual. Ele me dá uma visão. Várias cordas sendo pegas por um homem. Ele abaixa e pega várias cordas, são várias, e vai embora, e eu não vejo mais. E eu perguntei: Espírito Santo, o que é isso? Ele disse: seriam cordas que seriam usadas para suicídio. A resposta que nós estamos procurando na política está aqui dentro. Eu nunca fui, nunca serei um pregador negacionista ou aquele que vê só pessimismo em tudo e em todos, não. O que Deus está fazendo hoje, Deus não quer que você pule e fale em línguas.
Porque tem gente que fala em línguas, mas o coração não está nele. Avivamento nunca teve a ver com o tipo de movimento que acontece na igreja. Mas avivamento tem a ver com o arrependimento do coração dos filhos que entenderam que pecaram e erraram. Pastor Samuel já me permitiu, eu só quero orar e finalizo. Ei, pregador, cantora, Deus vai te levantar para essa nação e para as nações. Mas tem coragem de parar de viver para você e me dar o teu coração e deixar eu colocar o meu em você? Feche seus olhos. Meu amigo, provoque em nós agora eu não quero um batismo com o Espírito Santo. Eu quero um batismo de lágrimas e de arrependimento. Faça esse jovem, faça essa jovem sentir a dor do pecado dele agora. Porque onde há consciência de pecado, há consciência da presença. Leva ele, leva ela agora a esse lugar de arrependimento. Se tem alguém chorando porque você está arrependido do que fez, é porque existe uma consciência da tua presença, Espírito Santo, em nosso meio. Porque não é pela minha persuasão, porque eu não sei fazer isso. Não é pela minha técnica, porque eu também não sei fazer isso. Se não for a tua presença, ninguém consegue entender o que fez e se arrepender do que fez. Ah, Jesus, tem gente aqui que fez como Davi e apagou a luz para poder pecar. Mas a luz do sol da justiça brilha mais uma vez sobre nós, para revelar aquilo que está errado e o pecado que está em nossa entranha. Mas essa manhã é uma manhã de batismo de lágrimas e de arrependimento. É uma manhã de batismo de lágrima e de arrependimento. Ah, Jesus. Ele está te devolvendo a mesa agora. Ele está te devolvendo o lugar na mesa agora. Ele está te devolvendo o lugar na mesa agora.